Fala, lenda. Eu queria te fazer uma pergunta aqui bem rápida. Se eu perguntasse para você como a internet funciona, o que acontece quando você digita uma URL no navegador e aparece o conteúdo ali? Você saberia responder? É sobre isso que eu quero falar hoje. E até o final do vídeo eu espero que você consiga conectar as duas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática. Eu quero fazer as coisas. Isso me dá um senso de propósito. Eu gosto de ser útil. Uma das coisas que me fez gostar de programar, gostar da programação, é que eu poderia simplesmente ver um conceito e aplicar quando eu quisesse, na hora que eu quisesse, da forma que eu quisesse. Para mim foi incrível desde a primeira vez que eu fiz. Mas se você é programador, você sabe que isso tem um problema. A faca de dois legumes, que é você ter uma estrutura de estudo de autodidata. Porque se você pensa só de maneira pragmática, olha, eu vou fazer aqui, vou resolver, vamos fazer acontecer, isso vai gerar várias lacunas no seu conhecimento, assim como gerou para mim. E eu me vi numa situação onde eu estava criando APIs, implementando microserviços, integrando com nuvem, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, fazendo entregas grandes, sendo promovido. E aí, se alguém me perguntasse, ô Juanzeira, explica o que é curl, eu não fazia ideia, eu travava. Eu não posso me chamar de programador se eu não parar para estudar essas paradas. E foi aí que eu fiz faculdade, tive essa oportunidade. Eu sei que nem todo mundo tem, mas independente disso, eu fiz faculdade em vários projetos, trabalhei em projeto open source, mentorei a equipe do Senai, fiz várias coisas. Não me entenda mal, novamente, resolver o problema é sempre a parte principal de qualquer trabalho, mas a gente sempre tem que lembrar de vez em quando, dar um passo para trás, revisar os conceitos, quebrar um pouco a cabeça com eles. E é justamente por isso que eu quero hoje falar sobre DNS, que é o pilar central da internet, a gente pode dizer mais ou menos assim. E, cara, a história da internet em si, ela dá um vídeo gigantesco, mas eu queria falar especificamente sobre o DNS e a gente vai ter que entrar um pouco na história da internet para isso. Então, vamos lá. Tudo começou em 1960, com um projeto militar chamado ARPANET. E a ideia era conectar computadores, conectar máquinas de universidades e instituições de defesa dos Estados Unidos. E conectar eles numa rede protegida, mas assim, não é protegido de um ataque normal militar. A parada era para proteger de ataques nucleares, a parada era bem robusta. Inclusive foi nessa época, houve o início das preocupações com segurança, né? Houve a criação do nosso querido protocolo TCP, que é justamente um protocolo de comunicação que dava uma certa camada de segurança para a transição desses dados através dessa rede. Os responsáveis pela criação desse protocolo foram as duas lendas considerados como os pais da internet, Vinton Cerf e Robert Kahn. Foram os responsáveis por criar essa primeira camada de segurança que deu toda a base para a comunicação de redes como a gente vê hoje. Deu toda a base, não significa que não evoluiu. Claro que houveram várias mudanças, a rede mudou completamente, mas a base para isso tudo que a gente tem hoje veio já dessa época, em 1960. E no começo era tudo feito exatamente dessa forma aqui. Tudo era feito, todas as requisições eram feitas diretamente utilizando o IP do servidor. Você tinha que ir lá, digitar por extenso 192, 168, 11, caso você quisesse se conectar com um servidor específico que estava ali dentro, né, conectado na mesma rede. E aí é que entra a questão importante sobre a gente se perguntar de vez em quando o porquê das coisas. Imagina o seguinte, qualquer um poderia deduzir que isso daqui não seria escalável se a gente estivesse lidando com uma rede maior. Porque você imagina a gente tendo que decorar ou tendo que centralizar todos esses números, e se você digitasse um número errado, você se conectaria ao servidor errado. E lembrando, na época, você não tinha uma velocidade de rede, nem de digitação, cara. Era assim, você tinha delay para digitar. Cada caractere que você digitava, cada erro que você cometia, tinha um custo computacional muito maior do que tem hoje. Então, isso daqui, a ideia disso daqui não era escalável. Vamos utilizar um método socrático de nos perguntar o porquê das coisas e tentar entender dentro do nosso próprio discurso aonde a gente consegue aprender. Isso daqui, decorar esses números, jamais seria viável para nenhum ser humano. Então, a gente precisa de uma forma de lidar com isso. Como que a gente vai lidar com isso? Aí é que vem a outra solução. A partir da ideia de escalabilidade dessa estrutura de rede que existia na época, em 1983,
1983, irmão. Só ali, papo de 20 anos depois, para você entender como era um sistema ainda bem primitivo, né? Era uma rede bem primitiva e como não existia essa urgência de escalar o sistema, né? E você aí querendo fazer um microserviço no cloud para os 5 usuários, irmão. Calma, vamos com calma. Mas em 1983 surgiu a ideia de DNS. DNS é a sigla para Domain, é o nosso querido do Domain Name System, que foi uma ideia criada e implementada ali pelas outras lendas aí, Paul Mockapetris e John Postel. E a grosso modo, o nosso DNS ele é como se fosse uma agenda de contatos. Agenda de contatos. Se você nasceu depois, né, das páginas amarelas, dos livros de telefonia ali, aqueles livros grandões e tudo, talvez você não esteja muito familiarizado com esse conceito. Mas a realidade é que você tinha um livro mesmo ali, municipal e às vezes até nacional, que tinha os contatos de todo mundo, né? Da linha telefônica de todo mundo. E aí você ligava, se você quisesse falar com uma determinada pessoa, você ligava lá para a pessoa, né? Tinha que ler o livro lá, ver onde é que está, tudo em ordem alfabética, aquela coisa toda, para você ligar e de fato entrar em contato com aquela pessoa, porque não tinha como você decorar todos os números e se você precisasse falar com uma pessoa, você precisava ir lá no livro que centralizava todas essas informações. E a ideia do DNS é a mesma coisa, é uma agenda de contatos, só que não é bem de contatos, é a lista de nomes de site associados ao seu endereço de IP. Nós, programadores, normalmente estamos lidando com abstrações em cima de abstrações. E o DNS nada mais é do que uma abstração em cima da ideia de IPs. Então, basicamente, ele abstrai toda aquela lógica de IPs e atribui a nomes específicos de site, que é muito mais fácil de você lembrar. Então, a ideia do DNS, eu fiz esse fluxo aqui para tentar expressar um pouco melhor, ficar mais fácil de visualizar, porque é um fluxo bem complexo, assim, quando você para pensar na infraestrutura, porque você vai ter lá o seu cliente, né? Normalmente vai estar lá você, digitando alguma coisa no seu navegador, e aí você vai, por exemplo, perguntar para o Google, ô Google, qual que é o IP do YouTube? Você não está perguntando isso por extenso, né? Literalmente. Mas quando você digita YouTube, você naturalmente, por debaixo dos panos, está perguntando qual é o IP para o Google. E aí a primeira coisa que ele vai fazer não é necessariamente ir buscar aquilo dali lá no servidor. Inclusive nós temos um vídeo sobre CDN, peço que você confira, CDN, cache, que traz esse conceito aqui, mas você vai ter ali um cache local que ele vai dar o famoso hit ou miss. Eu encontrei esse IP dentro do cache local, se eu encontrei, eu já retorno e o cliente já vai ter acesso ao site. Ele já vai cair nesse fluxo aqui. Mas se ele não encontrar, aí ele vai precisar ir para outra camada, que é o resolver de DNS. Esse cara aqui, ele é como se fosse uma engine de buscador de IPs. Ele não necessariamente tem a informação, mas ele consegue te jogar para quem tem. Pode ser um Cloudflare, ele vai ter algum tipo ali de buscador que vai conseguir te jogar para o IP correto. Se ele não encontrou, ele vai perguntar para o resolver de DNS, ou qual é o IP do YouTube? E aí, o resolver de DNS, ele vai seguir esse caminho. Eu sei que tem muita seta, parece confuso, mas só segue o cursor do pai. Olha só, ele vai seguir esse caminhozinho aqui. O resolver de DNS, ele vai chegar para o root name server e vai perguntar: aonde fica essa parada, irmão? O root name server, ele vai ser direcionado para o TLD name server, que é o top level domain name server. Ele vai pedir uma ajudinha ali para o name server autoritativo. O TLD name server, ele é como se for, imagina que você está num shopping e aí você precisa de alguma informação. Ele é como se fosse esse balcão de informações, ele é como se fosse um local central na rede que consegue te direcionar para o local certo. Nesse caso aqui, ele consegue direcionar o root name server para o IP correto que você quer chegar. Ele vai procurar no servidor autoritativo, né, no name server autoritativo da internet, procurando especificamente no servidor do YouTube, né? Então você vai ter sites hospedados em servidores, o YouTube não é diferente. Cada site está ali numa base dentro do name server autoritativo
e você é direcionado especificamente para o servidor que vai ter aquela informação para você. O servidor autoritativo, ele responde com o IP, volta para o resolver, volta o caminho para o resolver, e com esse IP ele volta para o navegador, volta para o cliente, aí sim o cliente tem acesso ao site. Essa é a ideia. É claro, existem outros detalhes, você pode ter proxies no meio desse caminho aqui, você pode ter algumas especificidades, mas o caminho completo, ele é basicamente esse. Por hoje é isso, essa é a ideia de DNS, né? O DNS ele é essa abstração em cima dos IPs, em cima da ideia de IPs. Ele consegue entregar muito bem, ele consegue escalar muito bem, justamente porque a gente não precisa ficar decorando números de IPs, e a gente consegue hospedar e acessar esses sites de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. E o DNS ele é considerado como esse pilar central, porque é o que garante a escalabilidade de toda a internet da forma como a gente tem hoje. Toda a velocidade, toda a quantidade de sites, toda a quantidade de IPs e toda a forma de navegar pela internet é sustentado por essa ideia de DNS, junto com cache, junto com vários outros conceitos dentro ali do serviço de rede. Isso porque eu nem entrei no mérito da segurança, porque cada camada de rede, cada camada dentro da programação, existem camadas de segurança em cada uma delas. Para cada uma delas, você tem a nível de aplicação, você tem a nível de API, você tem a nível de servidor, você tem a nível de rede, e você vai subindo. Eu nem entrei nisso ainda, mas a ideia de DNS é uma parada muito interessante. Você vê que não é uma ideia assim ultra complexa, mas ela depende de várias camadas para que tudo funcione e tudo seja conectado da maneira correta. Isso responde à pergunta: o que acontece quando você digita um nome de site lá no seu navegador, na sua busca ou no Google? Você vai buscar o IP associado ao site que você quer, e dependendo da resposta que você tiver, você pode ou bater no cache ou chegar lá no servidor autoritativo para buscar em qual servidor tem aquele IP e de fato encontrar qual é o IP que está associado àquele site para que você consiga se conectar ao servidor que hospeda aquele site. E aí, você saberia responder essa? Conseguiria simplificar essa explicação? Peço que você deixe nos comentários, peço que você avalie o vídeo também, peço que você se inscreva, considere se inscrever no canal. E estou querendo trazer esses vídeos sobre conceitos técnicos, sobre programação aqui toda semana. Eu espero que você esteja gostando. Estou gostando bastante de produzir esses vídeos aqui para você. Estamos chegando a 900 inscritos. Eu peço demais que você dê essa força aí, que ajuda demais o canal, ajuda a recomendar os vídeos. Muito obrigado por você estar aqui até agora e até a próxima.